Oficina de produção e montagem de exposição. Estamos iniciando a aula do número 3. Este projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional de Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria de Cultura do Estado, via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Aula 3. Projeto tipográfico e seus desdobramentos. A tipografia é a parte da atividade de uma exposição que tem conexão direta com a curadoria, produção e execução. É o elo que visa materializar a concepção e narrativa da exposição, passando por planejamento, métodos, estética, função, forma, comunicação, para responder os questionamentos: o que fazer, para quem fazer e por que fazer. Ao mesmo tempo, planejar, representar e visualizar o resultado da montagem expositiva antes mesmo dela ser executada. Dito isso, a gente entende que o projeto tipográfico ele é importante como todas as etapas de uma exposição, quanto a própria exposição, porque ele vai materializar, né, a concepção, como está dito aí, a concepção e narrativa da exposição, e realmente tornar possível. Então, o ideal é que o projeto tipográfico ele acompanhe o nascimento do projeto da exposição. Então, aquele ou aquela profissional que vai trabalhar no projeto ser convidado para tal desde o começo. Então, integrar a equipe principal é bem importante. Quando a gente está concorrendo a um edital, seja Cultura, PNAB, ou mesmo SIC, integrar esse profissional, essa profissional, à equipe principal, que é aquele núcleo rígido da exposição, que é, como o nome já diz, né, o núcleo principal. E aí, sabendo para onde vai essa exposição, qual o local que ela vai ocupar, num centro cultural, num museu, uma sala de exposição temporária, ou seja, num local aberto, o local para onde está sendo pensada essa exposição, esse profissional acompanhar essa movimentação, né, da elaboração do projeto que vai ser apresentado em um determinado edital, e depois vem as outras etapas, os desdobramentos, né, porque a maioria dos editais não exige, no primeiro momento, na apresentação, o projeto tipográfico completo. Então a pessoa faz um estudo, um esboço, um memorial descritivo, e aí é apresentado para concorrer e, sendo contemplado, vão vir os desenvolvimentos aí das etapas para materializar. Então, muitas vezes eles precisam desenvolver essa que diz o texto, né? A materialização antes mesmo de ser executado. Então, representar graficamente, né, por meio de plantas, perspectivas, vários materiais, a concepção daquela exposição. Quem trabalha na elaboração de um projeto tipográfico? Quais são esses e essas profissionais que estão à frente de um projeto tipográfico? A gente tem normalmente a presença aí do arquiteto ou um grupo, né, de arquitetos. As pessoas, os artistas visuais, às vezes uma exposição coletiva, um daqueles artistas que estão ali vai desenvolver essa atividade, tem habilidades, né? Então a pessoa que conhece, está acostumado com as exposições, pode também desenvolver esse trabalho. Os designers interiores, designer de produto, designer gráfico, engenheiro, engenheira, museóloga, museóloga, ou um grupo desses profissionais, né, a depender do tamanho do projeto de exposição, né, e as atividades que vão se desdobrar ali. Esses profissionais que vai sintetizar, projetar a ocupação da exposição em um plano físico, elaborar desenhos técnicos, plantas, perspectivas, para tornar possível a execução da exposição, visando as soluções
com melhor custo-benefício, segurança e proteção do acervo e do público em geral. Isso eu até já falei um pouquinho lá na aula 1. Então, a execução do projeto expográfico, né? Aqui tem a representação é um pictograma são desenhos, né, na verdade, dos profissionais, tem pessoa com planta, pintor, pintora, montador, assistente, carpinteiro, marceneiro. Então, quais são as pessoas que normalmente trabalham ali na execução de um projeto tipográfico? Tem a equipe que faz a concepção e a equipe que vai fazer a execução. Né? Então, para a perfeita execução de um projeto tipográfico é imprescindível mão de obra de outros profissionais, marceneiros, carpinteiros, iluminadores, eletricistas, adesivadores, técnicos de audiovisual, pintor civil, técnico de segurança do trabalho, engenheiro civil e tantos outros a depender das especificidades de cada projeto de exposição. Então, é isso que eu sempre digo, dependendo do tamanho do projeto, né, o local que ele vai ocupar, tem as especificidades e as necessidades. Tem determinados locais privados ou mesmo públicos que fazem exigência de uma RT. Então, pode ser uma RT que vem aí de um engenheiro civil que vai validar o projeto, né, a execução do projeto. Pode ser o arquiteto ou a arquiteta que está à frente do projeto que vai emitir uma RRT, que é um termo de responsabilidade técnica, da concepção desse projeto. E aí tem as etapas, né? O estudo, o projeto, anteprojeto, projeto executivo, o detalhamento do que vai ser executado. Então esse detalhamento é muito importante, porque vai dar subsídio para esses outros profissionais executarem as suas atividades. Marceneiro, carpinteiro, iluminador, eletricista, adesivador, que recebe já é uma outra etapa, mas também a gente considera tudo ali dentro daquela etapa da execução. E quando tem equipamentos de audiovisuais, projetor, às vezes uma TV, caixa de som, sonorização, dentro da exposição tem algum ambiente imersivo, né, com vários projetores, projeção mapeada. Então, assim, tem vários profissionais que podem atuar ali na execução, a depender do tamanho do projeto e das suas especificidades. O esperado do projeto tipográfico. O que é esperado de um projeto? Né? A depender do conteúdo e narrativa da exposição, o projeto tipográfico vai criar soluções para espaços públicos e ou privados, museus, centros de memória e arte, galerias de arte, shoppings, parques, praças, ruas ou mesmo na forma virtual. Então a gente viu muito durante a pandemia fortalecer essa cadeia produtiva, tá, das artes visuais de forma virtual. Então algumas exposições e outras atividades, palestras, roda de diálogo, coisas que aconteceram de forma virtual, nos ambientes virtuais. A gente tem a própria plataforma do Google e outras plataformas que têm visitação em museus, visitação virtual, aquele Tour 360. Então, alguns equipamentos aqui de Pernambuco estão fazendo isso, pegando as suas exposições permanentes ou de longa duração, e aí o profissional vai lá, fotografa, filma e cria a visitação virtual. Então, a pessoa de onde estiver, pela internet, consegue acessar e visualizar. São muitas as possibilidades de uso de materiais, objetos, cores, formas, modos de fazer que podem ser utilizados na concepção de uma expografia. Então, Josiel até falou na aula 2 que uma expografia é um ato político, né? E é, de fato, e também uma disciplina das artes, né? Então, é uma arte planejar e executar um projeto tipográfico, né? Então, dar subsídio para que aquela determinada obra seja exibida
da melhor forma possível, com segurança para a obra e para o visitante, né? E aí, isso é o esperado do projeto tipográfico, todo esse conjunto de ações. E principalmente quando a gente está trabalhando com editais, a questão do recurso é muito importante. A gente vai ver isso mais para frente. Por isso a necessidade do bom diálogo com os demais profissionais envolvidos e engajados na exposição. Conhecer o acervo, o conteúdo a ser exposto, conhecer o artista, o grupo de artistas, para entender as suas especificidades. Todas as informações subsidiarão a concepção do projeto tipográfico, visando o melhor fazer, adequação dos espaços, segurança e proteção do acervo e também do público em geral, acessibilidade física, arquitetônica e acessibilidade comunicacional, conteúdo da exposição. Então, tudo isso é esperado de um projeto tipográfico. Então, dá esse suporte para que a acessibilidade comunicacional consiga desenvolver suas atividades, também faz parte do projeto tipográfico. Assim como a gente sabe que normalmente já o projeto que vai ser executado em algum espaço, como no museu, e tem lá uma sala de exposição temporária, a acessibilidade física de alguma forma já está acontecendo pelo próprio museu, pelo próprio espaço para onde está indo essa exposição. Mas também precisa estar ali presente na disposição dos objetos, ter rota, né? Então, o agenciamento de por onde o público vai passar, isso também é uma acessibilidade. E a comunicacional, que é o conteúdo, a gente vai ver um pouco mais sobre isso na aula número 4, mas também está ali inserido no contexto do projeto tipográfico. Neste processo, as decisões não se encerram no profissional, na profissional, no grupo, né, que está ali atuando no projeto tipográfico, responsável pelo projeto tipográfico. Às vezes, em alguns casos, o ponto inicial será o ponto final, que é o recurso financeiro disponível para realizar as atividades em atendimento do programa da exposição. Então, o que é isso? É aquilo que eu falei lá atrás. O edital, o recurso, né, que está disponível ou que vai estar disponível para se executar uma exposição. Então, quando a gente fala em projeto já nascer do começo, o projeto tipográfico nascer junto com o projeto da exposição, o profissional ou a profissional ser convidado para participar logo no começo, já para ter um norte. Então, que edital é aquele para qual o projeto de exposição está concorrendo, que recurso esse edital vai fornecer para o projeto, e desse recurso, quanto vai ficar para executar a exposição. Quanto é o valor do pagamento, né, o cachê daquele profissional, daquela profissional que está atuando no projeto tipográfico. Isso é importante, também a valorização. E o valor que tem para se executar a tipografia. Então, a gente tem se deparado com alguns projetos que, quando tem um fomento maior, né, um incentivo maior, então tem mais recurso, consegue materializar de formas mais criativas, posso colocar assim, um projeto tipográfico com mais recursos, né? Então consegue ter várias paredes com pintura, com elementos diferentes, o tipo de suporte, o tipo de material, a própria iluminação, que tipo de iluminação, às vezes, tudo isso vem do recurso. Então, quanto se tem para executar a tipografia? Isso é muito importante se entender, que eu tenho visto em alguns projetos, que eu estou acompanhando alguns, que lá atrás foi pensado no projeto, conseguiram aprovar, mas não estava assim, dito e nem tinha uma visão clara de quanto eles iam conseguir destinar do projeto para a execução. Então estava tudo não muito claro, não muito dito, sabe? Então uma coisa que eu já falei, e a gente vai detalhar depois na aula de número 5 e 6, a planilha do projeto.
Então, isso é muito importante mesmo. Metodologia de trabalho, né? Então, vou trazer aqui alguns pontos de algumas coisas que eu já vi e que normalmente a gente faz para conseguir eliminar a maior parte dos problemas, né? E que realmente criar soluções para um projeto tipográfico. Pesquisar, conhecer o máximo possível sobre o conteúdo da exposição e o artista ou o grupo de artistas, dependendo do tipo da exposição. Coletar documentação do espaço, memorial descritivo do local e suas especificidades, plantas de arquitetura, o Facility Report. O que é isso? Normalmente as instituições, como Caixa Cultural, Centro Cultural Banco do Brasil, Museu do Estado, CAT Sertão, Torre Malakoff e os outros MASPs, Murel, disponibilizam algum tipo de conteúdo, normalmente em arquivo PDF, alguns até disponibilizam o DWG, né, que é um arquivo para AutoCAD, e esse Facility Report, que é esse documento que diz o que é que eles têm lá, o que é que eles têm de material de iluminação, o que é que eles têm de material para equipamento, né, de audiovisual, o que é que a casa dispõe. Acontece muito em alguns espaços, tem só o espaço. Então, a produção, né, tem que entrar, a produção da exposição tem que entrar com tudo, tem que trazer a iluminação, isso que a iluminação tem tudo a ver com a própria tipografia, né, que vai ser exibido. Então, essa documentação, esse contato com o espaço, para onde vai essa exposição, é muito importante fazer essa pesquisa mesmo. Muitos deles têm no site, né, principalmente Caixa, Banco do Brasil, mas esses outros equipamentos mais locais, temporários, às vezes não tem esse documento. Mas tem lá, o espaço está lá e a pessoa combina, faz uma visita técnica, né? Que é esse outro ponto, realizar a visita técnica de reconhecimento do local da exposição, sempre que possível, fotografar e filmar. E esse último ponto que é super importante também, é conferir as medidas, cota do local, das obras, com e sem moldura, e os suportes existentes. Às vezes uma obra já vem com algum tipo de suporte, né? A depender do tipo da obra, uma instalação, enfim. E acontece muito, como eu já presenciei em alguns trabalhos que eu participei, que a pessoa que estava à frente do projeto tipográfico foi lá nesse local, era fora de Recife, era em outro estado, fez a visita técnica, ele recebeu essa documentação do espaço, mas a informação do documento, da planta, não batia com a dimensão do espaço. Então, na execução, quando eu estava lá com a equipe, e aí o pessoal chegou para fazer a adesivação e encontrou uma outra realidade, a diferença do pé direito, que é essa medida entre a distância do piso até o forro, né, que diz do piso até o teto, mas é do piso até o forro. E aí o que aconteceu? Tinha uma diferença de 1,20 m do forro para o teto. E a planta estava fazendo a indicação até o teto, não considerava o forro, porque o forro entrou nesse local, foi instalado depois. E aí não houve uma atualização da planta de arquitetura que estava disponível para os produtores receberem. Então o produtor recebeu, passou para o expógrafo, e o expógrafo desenvolveu o seu trabalho em cima dessa planta, dessas informações que tinha, fez a visita lá e não conferiu a medida. E aí, na hora da adesivação, deu essa diferença. Então, foi um sufoco para a empresa. E a empresa que a gente vai ver isso mais para frente, mas questão do cronograma, que eu também falei um pouquinho rapidamente na aula 1, precisa ser feito o cronograma da exposição, ter um espaço, né, entre as etapas que vão acontecer até o dia da abertura. Então, não deixar para executar determinadas ações no dia da abertura. Sempre que possível, fazer aquela programação para ter um dia
de diferença, 2 dias de diferença, né, entre o término de todas as atividades da execução da exposição e a abertura da exposição. Porque se acontecer alguma coisa, tiver alguma intercorrência, algum problema, a gente tem um espaço mínimo ali, de 1 dia ou 2, para correr atrás, como a gente diz, para resolver, né? Criar aquela solução, dar uma solução para aquilo que está acontecendo. Então, se a pessoa deixa para adesivar, sinalizar a exposição no dia da abertura, faltando poucas horas para a abertura, se tiver algum problema na sinalização, no adesivo que está impresso, às vezes a qualidade tem alguma falha de impressão, não vai dar para corrigir. Então a pessoa vai abrir a exposição do jeito que tiver. Então conferir as medidas, tanto do local quanto das obras, com essa moldura, que foi um outro problema. Já aqui na primeira etapa, aqui em Recife, era uma outra pessoa que estava à frente da tipografia e recebeu a lista de obras, e as medidas na lista de obras desse artista eram a medida da própria obra. Não considerava a existência do suporte da obra, que era a moldura, né? Então tinha a obra em papel, que aí tem o espaçamento da obra, de um paspatu, e a moldura. Então teve obra que tinha uma diferença de 15 centímetros para cada lado, ou seja, 30 centímetros de diferença. A obra tinha uma medida sem moldura, que era a medida que estava lá na lista de obras, que foi a lista que essa pessoa recebeu para desenvolver o seu trabalho, e a moldura não foi considerada, a moldura e o paspatu. E isso, na hora da montagem, foi que eu descobri, porque eu fui chamado para montagem. Então, participei de reuniões da tipografia, fiz sugestões, algumas das minhas ideias foram executadas, né, do que eu estava sugerindo para resolver os problemas da tipografia também, mas a lista de obras não passou por mim, então, e nem essa solicitação de conferência, né, que também pode acontecer do projeto tipográfico, dependendo do tamanho, ter o tipógrafo ou a tipógrafa ter um assistente, uma pessoa que vai estar fazendo também esse serviço de campo, esse serviço operacional, que às vezes cai no colo do produtor cultural, que é aquele produtor que eu falei na aula anterior, na aula 1, desculpa, na aula anterior não, na aula 1, que também pode desenvolver essa atividade, né? Que é aquele profissional que está ali no campo, vai no ateliê do artista, normalmente é ele que coleta a obra, então também pode conferir essas medidas e validar a lista de obras, que a lista de obras é um dos documentos também bem importante numa exposição. Aqui foi o exemplo, né, que eu falei, essas duas colunas, essas duas empenas, que iam receber os adesivos, e aí tinha essa medida a menos, 1,20 m a menos, então foi um sufoco. É imprescindível um estudo de cor para a definição das paredes e suportes. Então, quando se pensa na tipografia, na ocupação do espaço, a cor que vai ter aquele espaço, se, como eu falei antes, entender no termo de seção do espaço, se pode modificar a cor do ambiente, né? E se pode modificar, depois tem que voltar para a cor original. E como trazer cor para dentro da tipografia, isso vai depender do que vai ser exibido, das obras, do tipo de suporte, do tipo de obra, qual é o impacto que se quer criar. Então, é uma arte, realmente, né? Tem a parte técnica, existem estudos de cores, tipologias e tudo mais, mas é uma concepção artística o projeto tipográfico, nesse sentido também. Então, nas obras bidimensionais, utilizar a média do olhar do espectador, que é uma medida que vai variar entre 1,45 e 1,55, considerando o piso como referência. Então, do piso até o meio da obra, ter essa referência entre 1,45 e 1,55.
Logicamente que isso vai depender do tamanho da obra, do que é que está se fazendo. Então, tem exposições que tem obra acima dessa medida. Isso é um balizador, né? Então, a pessoa que está planejando a expografia junto com a curadoria, que é a curadoria que vai dizer como quer colocar aquela determinada obra, mais para cima, mais para baixo. Às vezes é um conjunto de obras que não estão dispostas lado a lado, né? Então, tem obra no meio, uma acima dela, outra abaixo, nas laterais, formam um conjunto. Então, é um balizador, é um orientador, essa medida de entre 1,45 e 1,55 para o meio da obra, considerando o piso como referência. Algumas esculturas e outros objetos tridimensionais, utilizar cubos, o pessoal passou um tempo que chamava de prismas, bancados, tem um suporte para aquele objeto. Não só o suporte, mas também a proteção. Dependendo do tipo da escultura, do valor daquele bem, ele precisa receber ali, naquele tipo de suporte, naquele cubo, um fechamento que pode ser em vidro, pode ser em acrílico, criar uma cúpula que vai proteger do toque ou de eventuais furtos, danos, aquela obra, né? Então, por isso que é aquele primeiro ponto de conhecer o conteúdo da exposição, conhecer as especificidades desses objetos, dessas peças de arte e outros objetos, né, que às vezes é um livro, é um objeto de uso pessoal, né? Então, precisa conhecer, precisa saber o que é que vai ser exposto para se definir como vai ser exposto, que tipo de especificidade cada objeto, cada obra pede, né? Afinação e entendimento do uso da iluminação e sinalização da exposição. Então, já falei sobre a iluminação, aquele profissional iluminador, que é o iluminotécnico, né? Que às vezes a gente chama um eletricista e um iluminador. Ou quando é uma empresa que é contratada, ela já vem com os dois profissionais. Às vezes a gente tem até o eletricista do próprio espaço, de onde vai ser executada essa exposição, que dá suporte, né, para a parte elétrica, indicando onde pode ligar o cabeamento, o que é que pode ser feito e tal e tal. E o iluminador que vai fazer a iluminação das obras, dos objetos. Então, eu falei bastante sobre o iluminador na aula 1, mas ter esse entendimento da curadoria, que vai nortear como ela quer exibir aquela obra, que tipo de luz está sendo pensado para aquele percurso da exposição, se é uma iluminação mais geral, se é uma iluminação focada nos objetos, como vai se dar isso, e a iluminação, a depender do tipo do objeto que vai ser iluminado, tem as suas especificidades, né? Obra em papel, obra em tela, obras tridimensionais, ou instalação, isso tudo passa por todos esses profissionais que precisam estar alinhados aí. Curadoria, tipografia e o iluminador, o eletricista. Um ponto primordial, como bem disse a antropóloga Sema Mello, precisamos ter certeza das relações, saber com quem podemos contar. Que é isso? Eu participei de vez numa reunião com o Sema. Sema trabalha na Fundação Joaquim Nabuco, é uma figura incrível, e é uma pessoa já de idade, ela bastante experiente, já passou por vários locais do mundo, visitou muita coisa, trabalhou em muitos lugares, e aí nós fomos chamados para uma reunião para tratar de um projeto de exposição, e a pessoa do espaço esqueceu que tinha combinado com a gente. E chegando lá, ninguém sabia do que era, a gente ficou ali sem esse atendimento, sem esse acolhimento mesmo do local. E trazendo para esse momento de projeto tipográfico, essa certeza de relação é saber realmente com quem contar. Quais são os profissionais que a gente
normalmente trabalha? O marceneiro, carpinteiro, serralheiro, pintor, eletricista, iluminador. Quem são essas pessoas da sua rede que, quando você pensa num projeto, está ali pensando sobre soluções? Quem são essas pessoas com quem você vai contar? Quem são essas pessoas que você vai chamar para participar do teu projeto? Quem são esses prestadores de serviço? Então, ter esse bom diálogo, esse respeito que tem que existir entre todos os profissionais, do primeiro ao último, do artista, curador, expógrafo, produtor. Nunca tentar, que eu tenho visto em algumas exposições, algumas formas de tratamento descortês. Então, ter esse entendimento, contar com as pessoas de uma forma clara, respeitosa, objetiva. Né? Então, é isso. Então, isto é ter um bom contato com os fornecedores de materiais, produtos e outros profissionais, como já falei, carpinteiro, marceneiro, serralheiro, pintor civil, designer gráfico, técnico de audiovisual, adesivadores e demais profissionais. Todos os profissionais que a depender do teu projeto, do projeto da exposição que você está trabalhando, você vai precisar contar com essa mão de obra e com esses fornecimentos de materiais. Então, ter essa clareza, né, com quem e esse entendimento bacana com esses profissionais. E outro ponto primordial e não menos importante, que atravessa de forma contundente, independente das tendências, novidades e desafios nas exposições, é a valorização e reconhecimento das capacidades técnicas do ou da profissional, dos profissionais envolvidos e engajados em cada etapa da exposição, seja na concepção do projeto, seja na pintura, na marcenaria, na iluminação e nos demais campos. Pagamento equilibrado, com referência na média do mercado, dentro do prazo, concluiu, recebeu. E citar nominalmente cada pessoa na ficha técnica. E vamos ter uma aula mais para frente que vai falar um pouco mais sobre ficha técnica, mas com relação a essa parte de pagamento, nos projetos culturais é uma dificuldade, porque muitas vezes o projeto depende de recurso público, seja ele municipal, estadual ou federal, que faz o fomento, né, dos projetos, na sua grande maioria, e os projetos eles são pagos em parcelas, que eu já falei sobre a prestação de contas. Então a pessoa presta conta da primeira etapa, recebe e desenvolve algumas atividades ali, as primeiras, né? Paga uma parte do trabalho intelectual das equipes que estão ali à frente, esse núcleo rígido da exposição, recebe uma parcela normalmente, compra algum material que vai precisar ou já faz a alocação, enfim, e aí vem uma outra etapa do valor, né, do projeto, uma outra parcela que vai pagar ali os outros profissionais, contemplar os outros serviços, os outros materiais que precisam para a exposição. E acontece muito de demorar bastante. Eu já passei assim por projetos que eu só vim receber uma parcela, a parcela do trabalho que foi executado, quando a exposição estava terminando. Então, se possível, a empresa, o profissional que está à frente do projeto, ter ali uma clareza, né, e um diálogo aberto de, olha, como é que vai se passar todo aquele processo. Os prazos, né, que a gente tem para executar a exposição, o profissional receber, como vai receber, essas questões de recolhimento de impostos tem que estar bem claras, tem que ser dita, porque eu já passei por um projeto que a pessoa não sabia, né, que quando uma pessoa jurídica contrata uma pessoa física, tem uma carga de impostos, e aí a pessoa veio a receber menos do que o que estava dito que ia ser o cachê dela. Né? Então, quem trabalha com cultura normalmente sabe, né? Mas às vezes isso passa batido. Então, reforçar essas questões de pagamento, prazo, isso é bastante importante, ter essa clareza.
E teve projeto que eu participei, tipo, eu fiz a exposição num determinado mês, a exposição passou lá 3 meses, então eu só vim receber a montagem quando eu estava fazendo a desmontagem da exposição, porque a instituição que estava fazendo o fomento não liberou a parcela. Então isso é bem complicado. Alguns trabalhos realizados, desenhos, rabiscos e plantas. Esse primeiro que eu estou trazendo aqui nesse slide, que foi a exposição 20x1, Bozó Bacamarte, que aconteceu no Centro Cultural Cais do Sertão. Aí eu contei com a participação dos arquitetos Camila Guimarães e Daniel Chaves. A gente já vem trabalhando em outros projetos desde 2014. E essa exposição teve um ponto interessante, né, que eu posso dizer que hoje foi interessante para criar um alerta, que ela foi pensada para o Fucultura, né? Então, na época, foi lá em 2019 e a exposição só veio ser executada em 2022, pandemia, tudo. E quando chegou esse ano de 2022 para executar, a equipe que estava lá à frente do CAIS informou que essas duas paredes que tem aí a indicação na planta de porta de entrada, que seria a porta de saída, não poderiam receber furos. E no nosso projeto tinham várias obras nessas duas paredes. Então, na primeira, que é a da entrada, a solução foi levar para lá a parte de exibição, onde ficaria a projeção, né, para ter um ambiente de exibição do vídeo documentário da exposição, que era um vídeo que fazia o recorte da produção desse artista, de Bozó. E na outra parede, que seria de saída, a gente levantou dois suportes, né, duas paredes falsas, ou contra a parede, como a gente chama geralmente na engenharia, de pallet. E elas foram fixadas, a gente conseguiu deixá-las bem seguras, e aí nessas paredes a gente colocou as obras. Então foi a solução que a gente teve que fazer na época, né? Porque foi uma loucura, assim, foi pego de surpresa. No dia de iniciar a montagem, foi quando a gente recebeu o termo de cessão, que eu comentei já um pouco sobre isso, o termo de cessão, sobre ocupação de espaço. E aí, no termo de cessão, fazia essa indicação. Então, foi uma surpresa, a gente não sabia, quando a gente pediu a carta de anuência, a gente não recebe esse tipo de documento, isso normalmente só vem depois, porque muitas vezes o projeto é apresentado e, por algum motivo, ele não é contemplado naquele edital. Então, essas tratativas vêm depois. E aí, com tudo que aconteceu nesse período de pandemia, passou batido, né? E aí veio a informação exatamente no dia de iniciar a montagem, no dia que a gente estava levando os materiais para começar a montagem da marcenaria, né? Que é esse volume de parede que ia dar guarnição para a projeção, mas isso ia ser em outro local, ia ser lá atrás, né? E, enfim, foi uma loucura. Mas serviu de alerta para os projetos que vieram depois. Aqui é uma foto do ambiente já pronto, né? Aqui 2 dias depois da abertura. Aquele volume que está perto da parede de entrada, ali da porta de entrada. Que está o painel de abertura e ficha técnica. E essa é a última obra da exposição. Ali no fundo dessa segunda imagem, a parede de madeira que recebeu os lambe-lambes e algumas obras. Aí a gente tinha que, de todo jeito, ela não poderia ser uma parede única, né? Até pela própria sustentação. E no meio tem uma tubulação do controle do ar-condicionado. São dois controles que tem aí. Então a gente tem que deixar livre também o acesso desses controles. E a iluminação, vocês percebem aí que é a iluminação mais focada para as obras. Eu comentei antes, mas a gente conseguiu, com a equipe também do CAS, né? Isso é muito importante, esse diálogo, autorização para alterar o sistema de iluminação. Lá é luz branca, uma luz mais difusa, né? Uma luz mais abrangente,
E aí a gente conseguiu criar 2 seções, com separação de disjuntores, um disjuntor só para a luz branca, a luz geral do espaço, que é a luz primária do local, e a iluminação mais focada para os objetos e para as obras, que foi a que a gente conseguiu inserir com o recurso que se tinha para executar o projeto, porque a realidade de 2019 já não era mais a mesma em 2022. Aqui um outro projeto, que é a transformações na cerâmica, que aconteceu lá no SESC, em 2003, e aí eles me chamaram para desenhar o mobiliário e realizar a montagem da exposição, e também se entrelaçou ali um pouco de produção e de apoio à exposição, porque eu precisei fazer captação de obras, enfim, outras demandas. E aí esse mobiliário eu desenhei, que são cubos ou prismas em metalon com tampo em MDF. Né? E aí é aquilo de um único objeto passa por várias mãos. Então, eu desenhei, um serralheiro executou e um marceneiro fez o corte da madeira para ser feita a montagem do tampo. Então, são vários profissionais que estão ali trabalhando. Nunca é uma pessoa só, a gente não trabalha só, ninguém faz nada sozinho. Isso já é bastante debatido, né, por outros profissionais também. Então, ter essa consciência, isso também interfere totalmente no cronograma da exposição. Quanto tempo um profissional vai ter para executar a sua atividade, porque ele precisa que um ou outro termine o que ele está fazendo. Então, mesmo estando lá projetado com todas as especificações, precisa de tempo para tudo, né? Então, ter esse cronograma bem alinhadinho à execução do projeto, né? Então, nesse caso, eu fiz esse desenho, passou por 3 serralheiros para eles darem o seu orçamento, que tinha o melhor custo-benefício, que ia entregar o produto melhor acabado, com a melhor pintura, com pés que eu tinha colocado para fazer o ajuste de altura, né? Porque isso, o ambiente lá do SESC tinha desníveis de piso, como acontece em todos os locais. Tem desnível de piso, então a gente precisa desse regulador. Isso é um ponto que a gente precisa estar atento quando desenvolve um mobiliário assim. Aqui já é o ambiente nos últimos dias de montagem, ele já está praticamente todo pronto. Ainda ia fazer uma parte da afinação de luz, tem algumas obras que estão sem luz ainda. E aí eles já prontos, e tem um cubo aqui de frente ao pilar, que a curadoria que foi de Josiel solicitou a pintura com tinta natural, então que a gente chama hoje em dia de ecotinta, né? Feita a partir do pigmento do próprio barro, sem aditivos. Eu precisei, depois que já estava contratada essa primeira etapa do mobiliário com serralheiro e marceneiro, eu fiz a captação dessa obra, que é esse pelicano, que está no centro, e aí precisei desenvolver as peças desse outro cubo para contemplar. Que são outras vistas, as obras de Prisciliana lá ao fundo, tanto de parede quanto as que estão nos cubos. E na imagem da esquerda, as de Fernando Portela, obras de parede e obras de cubos, série Cachorros. Aqui outro projeto, esse acabou que não foi executado, foi um pedido, né, do SESC. A gente tinha encerrado a exposição Cinema de Animação 5 décadas de história, que fazia aquele traçado, né, da exposição, que mostrava os 50 anos do cinema de animação pernambucano. E aí tinha em volta do pilar 4 equipamentos que eram utilizados ali pelos visitantes. E aí eles pediram para a gente, de alguma forma, criar um mobiliário para contemplar, para que esses equipamentos continuassem em uso, que foram doados pela produção da exposição para o SESC. Então eu fiz esse desenho, esse aí é a planta baixa, é a ocupação de como ficaria o mobiliário, e esse outro aqui o detalhamento,
que esses desenhos foram passados para o serralheiro e para o marceneiro para eles darem seu orçamento. Acabou que o Sesc na época não executou, eu não sei como é que está hoje. Aqui já é uma outra exposição, já de 2025, que é a exposição Reflexo da Dignidade, Mulheres Negras e Bem Viver. Que aconteceu no Museu da Abolição, que é o MAB, em março desse ano. E eu usei mais ou menos o mesmo princípio do cubo extra, né, que eu tinha feito lá para o Sesc, para essa exposição. Então, um pouco mais alto, que era para receber as esculturas de cultura africana. É uma exposição coletiva, então tem fotografia, tem as esculturas, tem um vestido que foi feito por várias mulheres, várias artistas em várias partes do país, e depois uma costureira juntou esses fragmentos, né, que foram feitos durante a pandemia, e aí também tem esse vestido que tem uma cúpula de acrílico, justamente para o visitante não tocar no objeto, né, que é esse vestido, que é um objeto, uma obra de arte. Aqui também é da mesma exposição, é um suporte aéreo para ter esse conjunto de impressões que era em cima de PS, né, ou PVC, acho que na época a gente usou PS, e ele tinha na frente a foto de uma personalidade, tinha a Conceição Evaristo e tantas outras, e atrás um texto, que é esse da imagem da esquerda. São esses discos que ficavam pendurados nesse suporte, nesse telado. E o outro suporte da direita é um suporte em acrílico que tem contando os anos, né, da atuação desse coletivo, que são as blogueiras negras, que patrocinou, né, que financiou, fez o fomento da exposição. E aí as pessoas tiravam, isso é um postal, tiravam, o público interagia, né? Tirava o postal, tem a indicação, tem um texto curto na frente e um texto maior atrás, informando as ações daquele ano e tal, tal. Aqui um outro mobiliário também da mesma exposição. Ele tem um formato semelhante a uma rampa, é um móvel expositivo que ia receber, ele grande, ia receber adesivação. Tem aí, eu faço geralmente uma descrição e coloco as informações, as medidas, né? E faço o texto com as informações de como vai ser aquilo ali. E até também um pouco de como vai a montagem, né? Porque às vezes um mobiliário muito grande é ruim de transportar, altera frete, tudo. Aqui já ele é executado, foi feito em duas partes, a gente uniu as duas partes vou voltar aqui mais para vocês verem. A imagem anterior, eles são duas partes de metalon, e aí foi feita a união, né, com borboleta, estabilizou a peça, e aí veio a madeira, a gente aplicou a madeira em cima, que é o MDF, e depois o adesivo. Aqui já é uma outra exposição, também agora de 2025, que é a ocupação Giba Sobral, do Instituto Gilberto Giba Sobral, IGGS, ali em Olinda, perto da prefeitura. Então, a gente recebeu a planta de levantamento do imóvel. São duas casas, né? E elas têm uma passagem entre elas, que pertence ao Colégio de São Bento, né? O Mosteiro de São Bento. E aí eles cederam essas duas áreas que eu sinalizei. Então, eu não recebi a planta em DWG e não tinha tempo para refazer, né? Passar esse levantamento do PDF para o DWG. Então, eu fiz uma ocupação mais ou menos ali das áreas que tinham disponíveis e o que é que a gente poderia fazer para essa exposição. Uma exposição que não contava com incentivo, né, de nenhuma entidade, nem pública nem privada, eram recursos próprios, né? Tinha um pouco de parceria com outras empresas, que assim como eu cedi meu trabalho, outras pessoas também cederam a empresa de sinalização, né?
a empresa que fez o design gráfico, né, a comunicação, tudo para apoiar essa ação que fazia essa exposição que contava um pouco da história de Gilberto, né? Então eu sinalizei como seria a ocupação dessas salas, os fechamentos, o tipo de mobiliário. Algumas coisas eu tive que mudar já em loco lá durante a montagem, né? Porque não tinha recurso suficiente, a gente precisou também adaptar alguns suportes que existiam de outra finalidade da casa. Essa casa também funciona um camarote, que é o carnaval. Então, tipo, pro metalon, reutilizou o metalon que tinha lá. Então foi um trabalho bem amplo, assim, de vários dias, né? Acho que a gente passou aí uns quase 20 dias numa correria, porque o prazo era curto e a gente tinha uma data específica, né? Então foi tudo muito em cima. A gente conseguiu com a equipe, né? Com o marceneiro, com o serralheiro, uma equipe que estava doando o seu trabalho, né? O designer gráfico, o comunicador, a empresa de sinalização, né? O adesivador, conseguiu um eletricista. Na verdade, uma empresa cedeu o eletricista dela, que é uma construtora, e um outro eletricista chamei, contratei para fazer a iluminação. Então, são vários profissionais, a gente sempre acaba repetindo isso, né? Mas são várias pessoas atuando para fazer a exposição acontecer. E são os rabiscos, né? Aqueles esboços que minha mão não é assim tão precisa, mas eu sempre faço os garranchos, eu chamo de garrancho mesmo, sabe? Fiz ali para resolver algumas coisas, porque durante a pesquisa eu selecionei alguns objetos, né? Participei de uma curadoria com mais 2 pessoas, então algumas coisas a gente decidia em grupo, outras coisas foram decididas na hora, porque não dava tempo até de consultar todo mundo novamente para tentar resolver, e aí a gente foi fazendo as medidas das coisas, fechamento, a indicação de como ia se comportar. E aqui é a imagem já dele, está montada, já a exposição montada, né? Acho que eu fiz essa foto no dia da abertura, não me lembro. Então aí tem o suporte que ia ficar no meio, o mobiliário do meio, né, do centro da sala. Eu tive que mudar, por isso que aqueles rabiscos ali faziam uma indicação de como seria, porque a ideia inicial a gente não conseguiu recurso para fazer. Deixa eu só voltar aqui. Esse mobiliário do meio, ele tem esse que está virado para cá, ele recebeu adesivo e uma das faces tem uma TV, que aí também fazer a adaptação do suporte da TV para encaixar nesse mobiliário. Esse suporte para os troféus também foi de última hora, né? Até a colocação desse estandarte, que foi um bloco que o Gilberto criou. Ele ia ficar em outro local da exposição, mas a sinalização acabou avançando sobre uma determinada área e aí eu tive que relocar ele e na hora da montagem fazer uma adaptação. Um boneco gigante também, e da imagem que está na imagem da direita, né? Da esquerda, desculpa. E na direita, 2 suportes, um suporte para livros e outro para CDs. E artistas que Gilberto ganhava, outro que ele comprava, colecionava, né? Livros que ele ajudou a lançar, participou de alguma forma. Aqui a gente já está caminhando para o final dessa apresentação. Essa última imagem mostra um recorte que a gente fez do acervo que Gilberto colecionou ao longo da sua vida, né? Isso é uma parte pequena. E aí eu também desenvolvi esses suportes de parede, que são em chapa metálica, chapa virada. Ela não leva solda, ela é virada a frio. E ficou bem bacana, porque a gente tem uma ideia mais ou menos que a obra está ali flutuando, né? Em uma outra exposição, que foi do Murel, acho que eu apresentei ela na aula 1,
eu fiz um suporte em acrílico, porque as obras eram em isopor, e aí dava uma leveza maior ainda. Então, esse mesmo princípio eu vim utilizar novamente agora em uma outra exposição, que está no Museu de Arte Popular, no Pátio de São Pedro. Fiz em parceria com Josiel, com o J. Mello. Então, é esse recorte, né? Então, a gente tinha uma interferência, né, do próprio piso, que é esse piso que faz esse quadriculado de preto e branco. Isso é um piso antigo, a gente não poderia mexer, não tinha recurso para isso. É de uma casa que é tombada, né? São duas casas. Essa área está na segunda casa, a sala expositiva está na segunda casa, e aí a solução foi só fazer a higienização, que era possível fazer, retirar os adesivos que tinham lá, tecido, e aí criei essa. Gosto muito de utilizar o cinza médio nos meus projetos, porque ele cria uma cor base para a gente poder ter esse suporte e as obras, né? Para não interferir. Uma cor muito forte que não estou dizendo que não deva ser utilizada. A gente pode colocar, a depender do tipo da obra, da narrativa da exposição, enfim, tudo volta à fita, né? Tudo aquilo que a gente disse lá no começo da aula. Esse entendimento, esse conhecimento do fazer essa pesquisa, né? Conhecer o conteúdo do acervo e tudo. Então, para colocar uma cor na exposição, depende de vários fatores. Né? E também do fator financeiro, que às vezes a exposição, o enredo da exposição, a narrativa da exposição pede aquilo, pede que a gente faça uma interferência maior para tornar a exposição ainda mais bonita, mais agradável, né? Dar mais evidência e ênfase a um determinado objeto, uma determinada obra, ou o percurso mesmo da exposição, mas o recurso financeiro não permite, porque não é só chegar e pintar. Às vezes, dependendo da parceria daquela exposição, do fomento daquela exposição, a gente consegue comprar o material para fazer a pintura. Mas e depois? Para devolver a originalidade do espaço. E às vezes também não é permitido pelo próprio espaço. Então, conhecer essas nuances, né? Do que pode e o que não pode. Eu falei bastante sobre isso na aula 1. Mas foi isso. Então, nesse projeto, a gente fez o possível para deixar assim agradável. Esse mobiliário que está aí foi um que eu desenhei para a exposição do Rock Pernambucano em 50 capas, lá da Torre Malakoff. E aí pediu emprestado a produção dessa exposição ao professor Lúcio e o professor André Aquino. E aí eles cederam para a gente poder utilizar e ele tem um suporte, né, em metalon. Ele faz um formato quase de uma bancada e um tampo de MDF e uma cúpula de acrílico. Que aí nessa cúpula nós colocamos objetos realmente pessoais de Gilberto. Uma camisa de bloco que ele participou, que é o bloco do bisavô dele. Utensílios domésticos mesmo de cozinha, que ele gostava muito de cozinhar. A gravata, a última gravata que ele usou, o crachá dele. Ele estava lá na superintendência do IFAM, foi o seu último cargo público, né? E jogo de dominó, que era um jogo que ele gostava. O dominó que ele tem estava com ele desde a adolescência, enfim. Objetos que tinham uma ligação com a pessoa dele, né, com a vida dele. E isso estava lá na exposição e foi esse caminho que a gente encontrou para fazer nesse trabalho, nesse projeto. Eu acabei fazendo, como eu já disse, curadoria, tipografia, montagem, tudo de uma forma coletiva, mas que em alguns momentos a gente precisava resolver, como os jovens dizem hoje, né, as diversas camadas que estavam ali para poder fazer com a exposição acontecesse. Então, quero agradecer a vocês que acompanharam até aqui. A gente encerramos hoje essa aula do número 3, que tratou de um pouquinho aí da tipografia e dos desdobramentos de um projeto tipográfico. Né? Obrigado e a gente se vê nas próximas aulas. Aqui mais uma imagem
da mesma parede, a continuação dela, né? Aqui estão obras que ele colecionou, ganhou, comprou. Tem Teresa Costa Rego, tem Pedro Dias, né? Tem um que eu não me lembro agora, né? Tem Alberto Simões. Ah, lembrei. Diva Paz. Diva não, Viva a Paz. Obrigado, gente. Até a próxima.